Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Casa de Amor. Nossa casa está localizada na cidade de Macapá, estado do Amapá. Então estamos aqui bem no norte do Brasil. Eu sou o Cláudio Rodrigues, trabalhador desta casa, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que foi abordado no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e é exatamente no capítulo 25, que fala sobre a fixação mental. Esses livros, principalmente as coleções de André Luiz, são coleções muito ricas de informações que chegam até nós. Então, André Luiz ele faz uma verdadeira pesquisa e reportagem no plano espiritual e vem trazer até nós, sendo uma forma de que nós possamos nos preparar e, quem sabe, alterar o nosso caminho, a nossa conduta, a fim de que, ao voltarmos para a pátria espiritual, possamos chegar lá na pátria espiritual numa condição favorável, numa condição melhor, gente. Então, nesse capítulo 25, ele fala sobre a fixação mental. Aqui entre nós é muito comum encontrar pessoas que dizem assim, pensamento positivo, Pensamento positivo que vai dar certo. Ou seja, tirar a mente do negativo, das coisas ruins, do pessimismo, e colocar a mente num patamar de otimismo, de bons pensamentos. É muito fácil nós entendermos o que a fixação mental pode nos proporcionar. Por exemplo, se você estiver com dor de cabeça e você ficar fixado ali naquela dor de cabeça, não consegue fazer mais nada, a dor de cabeça que prolonga mais. Então você está fixado ali naquela dor que está naquele momento te atormentando. Muitas das vezes, dependendo da situação, quando você tira a tua mente daquela situação, ou quando surge outra atividade que você considera importante e que você se fixa nessa nova atividade, quando você se espanta, olha, passou a minha dor de cabeça. E não sabe nem como passou a dor de cabeça. Então a fixação mental é isso, é nós ficarmos ali presos naqueles sentimentos. E principalmente o André Luiz vem nos alertar acerca da fixação mental nas situações de vingança, principalmente de vingança. E você ficar ali nutrindo aquela raiva, aquele ódio, querendo se vingar de alguma coisa, então você não consegue mais ver nada na tua frente a não ser a vingança. E isso nos causa muito mal, porque você vai ficar preso àquele teu pensamento. Ou seja, nós mesmos nos prendemos. Nós mesmos nos colocamos na jaula. Essa jaula que muitas das vezes é resultado de nossas vidas passadas e que chega até hoje. E nós que estamos aqui, a nossa intenção, o nosso propósito, o nosso objetivo é exatamente nos livrar dessas fixações mentais tenebrosas, ruins, desajustantes. E André Luiz ele conta algumas histórias aliás, na história, ele relata situações que ele viveu no plano espiritual,
de pessoas que estão ali sofrendo há milênios. Como ele cita o caso em outro capítulo lá do mesmo livro, onde ele trata da fascinação. Salvo engano, é no capítulo 23, onde ele narra uma senhora que é médium e ela é presa de uma entidade que a faz sofrer muito. E na capacidade que tem lá o mentor desse trabalho, o instrutor, digamos assim, que é o Aulos, ele consegue perceber, penetrar na mente dos dois, e ele traz de que aquele irmão que continua ali nesse processo obsessivo contra aquela senhora, eles viveram em um passado há milênios, onde por causa dela ele era um cruel estrangulador. Então até hoje essa entidade ela está fixada naquele sentimento de raiva, de vingança, e atinge aquela senhora. Então a fixação mental, quando nós conseguimos nos retirar dessas zonas de sofrimento e embarcar nossa mente em processos mais nobres, edificantes, é quando a nossa vida começa a mudar, gente. Porque os processos obsessivos pelos quais nós passamos, não existe ele é alimentado por nós também. Todo processo, toda situação não nasce só de um lado. Então são situações vivenciadas no passado e que hoje nós continuamos ainda a alimentar aquela mesma situação. O que nós pensamos aqui na Terra, a forma como nós agimos aqui, esse mesmo pensamento nós vamos levar para a pátria espiritual. É uma bagagem nossa. Essa bagagem nós não conseguimos deixar aqui na Terra. É um bem que nos acompanha. Então, André Luiz, né, nessas orientações que nos traz, ele cita que aquela pessoa que se fixou mentalmente somente em coisas ruins aqui na Terra, ou seja, principalmente nutrindo raiva, ódio e sentimentos de vingança, ele vai chegar no plano espiritual e vai continuar com esse mesmo pensamento, nutrindo esse mesmo pensamento. E como você está ali fixado mentalmente naquelas regiões ruins, né, de maldade, de sofrimento, nós não conseguimos ascender a patamares melhores no plano espiritual. Por quê? Porque a nossa psicosfera, a forma como nós agimos mentalmente, não nos permite ter uma ascensão vertical. Ou seja, ingressar em mundos melhores, ingressar em cidades espirituais mais confortantes. Por quê? Porque o nosso pensamento ainda está fixado somente na maldade, em coisas ruins. E ele vem nos alertar, gente, para que a gente possa... É difícil aqui entre nós que estamos aqui reencarnados, nós estamos aqui num hospital, nós estamos em tratamento, mas nós temos que fazer um esforço muito grande para curar nossas mazelas. Porque nesse hospital terra que nós estamos aqui, nessa nossa encarnação, a nossa recuperação, a nossa evolução, a nossa cura, ela depende muito e muito de nós. Então, às vezes é comum, de repente, nós nos percebermos em pensamentos ruins, degradantes, pensamentos violentos, até mesmo pensamentos de sentimento de vingança. Mas nesse momento em que nós percebemos que nós estamos enveredando por esse pensamento, que nós tenhamos a sabedoria e a coragem de parar.
dar um basta nesse pensamento, porque sabemos que isso aí não vai nos levar a horizontes de evolutivos, que é o que nós precisamos espiritualmente. Ou seja, nós vamos ficar patinando no mesmo lugar. Então, o que eu trago aqui para nós, gente, é que quando percebermos que nós estamos fixando pensamentos em situações degradantes, vamos fazer um esforço para sair desse pensamento, dar um basta nesse pensamento e colocar a nossa mente em outro patamar. Vamos pensar em outras coisas que principalmente nos traga alegria, que nos traga aquele sorriso natural em nosso rosto e largar esse pensamento maldoso, esse pensamento de coisas negativas, porque ele faz muito mal para nós, para o nosso, é um freio para o nosso processo evolutivo e nós não vamos conseguir nos livrar desse pensamento sem aquele esforço interior. Nós, espírita, nós acreditamos na reencarnação. E principalmente, gente, a comunidade espírita, ela deve fazer essa reflexão encontrando os seus pontos fracos. Esses pontos fracos é que nós trazemos de outras vidas e nós precisamos melhorar. Ponto fraco quanto a nós mesmos. Pois tudo aquilo que nos faz sofrer, que nos inquieta, são pontos fracos. E fixar o nosso pensamento nessas zonas ruins, de maldade tenebrosa, ela nos causa muito mal. Primeiro, porque a nossa mente vai ficar fixa nesse lugar. É o que nós chamamos também, né, da fixação psíquica. Você fixa psiquicamente ali naquele ponto de sofrimento e muitos não conseguem sair. Ficam ali naquela zona de sofrimento. Então, André Luiz vem nos alertar e cada um de nós fazendo a nossa reflexão, não é difícil chegarmos a conclusões de que todos nós, ou a maioria de nós, já passamos por situações assim. E sentimos o que é ficar patinando no mesmo lugar. O que é ficar nutrindo pensamentos ruins. O que é ficar ali, muitas das vezes, horas e até dias, sem nenhuma obra construtiva no sentido de ajudar a humanidade. Mas muitas das vezes naquele sentimento egoísta, de ódio, de vingança contra alguém que muitas das vezes pode nem ter nos feito mal como nós percebemos. Então a fixação, a nossa mente, gente, ela é que nos faz as viagens, né? Ela é a responsável pelo nosso bem-estar. É ela a responsável pelo bem-estar do nosso corpo físico também. Se nós começarmos a entrar por esse caminho, né, de pensamentos positivos, como eu falei no início, de ficar pensando em coisas nobres, pensar em situações de ajuda para nós, para os outros, você vai ver que como o nosso corpo vai reagir positivamente nisso. E ainda tem outra. Fazendo um curso com o Dr. Adalberto Barreto, ele tem uma frase que ele diz assim: quando a boca cala, os órgãos falam. E eu completo: quando a mente processa maldade, coisas ruins, elas vão consequentemente aparecer no nosso corpo físico. Então a nossa mente é uma usina produtiva e ela pode produzir o nosso bem-estar, assim como pode produzir também
as nossas inquietações e os nossos sofrimentos. Então, fixar em coisas ruins é perda de tempo. Fixar em coisas ruins é o mesmo que dizer assim, vou me amarrar aqui nessa gaiola e daqui eu não vou sair mais. Porque o maior perdedor somos nós mesmos, gente. Quando fixamos nessas zonas que nos trazem o desconforto, que nos trazem esse mal-estar. Então, André Luiz, ele vem nos trazer essas informações, né? E tem esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, ele traz uma lição de vida muito boa, muito útil para todos nós. Ele fala assim, a mente é o soldado em luta. Está lá, em algum ponto desse livro está lá, né? Ele fala assim, a mente é um soldado em luta. Então a nossa mente, ela está ali sempre em pensamentos, né? Sempre rodopiando em pensamentos. Então a nossa mente é aquele soldado que está sempre em luta, que está sempre ali ativo, que está sempre em busca de algo. E quando esse soldado envereda pelo caminho ruim, é quando nós sofremos. Quando esse soldado nos conduz para regiões nobres, mesmo em pensamento, é quando nós nos sentimos bem. Então como eu falei, não é difícil para nós entender essas orientações, essa aula que André Luiz trouxe entre nós. Aqui ele fala mais. Não há dor sem razão, né, gente? Então toda dor ela tem uma razão. E se nós formos procurar essa razão, por que a dor? Na maioria dos casos ela está em nós mesmos, gente. Agora, devido ao nosso processo evolutivo, normalmente nós colocamos a origem no outro. É o outro que é o culpado de eu estar assim. Até mesmo para nós espíritas, muitos irmãos colocam como culpado o obsessor. Ah, é aquele espírito obsessor que me faz isso. Mas não é, não. Porque também nesse livro ele coloca assim, toda obsessão tem alicerce na reciprocidade. O que quer dizer isso? Que eu só vou ser obsediado se eu entrar na mesma zona de vibração do obsessor. Eu só vou entrar nessas zonas se também eu ficar pensando igual ao obsessor. Se o obsessor é alguém que tem raiva de mim e fica ali 24 horas atrás de mim com aquele pensamento de vingança, de ódio, ele só vai me atingir, como ele disse, se houver reciprocidade, quando eu penso também igual a ele. Então vejam a importância da fixação mental. Não é o obsessor que é o culpado do nosso sofrimento. É porque nós estamos também chamando ele até nós. Nós estamos abrindo as nossas portas para que ele nos atinja. Então, nós é que somos o culpado, gente, daquilo que está acontecendo conosco. Quer seja nessa encarnação, quer seja em encarnações passadas. E o melhor remédio para se livrar desse sofrimento obsessivo é sair da área de guerra dele. Se é um irmão que está em busca de vingança, eu saindo dessa esfera psíquica da vingança, eu não estou vibrando na mesma faixa dele. E assim eu estarei livre dele. Mas, pelo contrário, eu posso ser uma presa muito fácil para ele. Principalmente, gente, para quem tem mediunidade ostensiva. Aquele médium se torna uma presa fácil quando ele não procura se desenvolver, quando ele não procura o estudo
e quando ele não se alimenta de bons pensamentos. Então, a receita para o nosso mal-estar é exatamente nos alimentarmos de bons pensamentos. Estarmos com a nossa mente sempre em lugares que nos tragam a paz, em lugares que nos tragam o amor, em lugares que nos traga aquela sensação de vida, aquela sensação de Deus presente em nós. Porque quando nós saímos dessa zona, nós não conseguimos ver nem mesmo a ajuda que está ali do nosso lado. É o que nós percebemos muito quando nós trabalhamos na mediunidade, nas reuniões mediúnicas, de irmãos que estão sofrendo há muitos e muitos anos, sofrendo porque a mente dele está estagnada exatamente nos sentimentos de vingança. E Deus não está lhe ajudando? Está sim. Existem muitas pessoas próximas daquelas que estão sofrendo. Mas como a mente dele está fixada somente nessa fixação de vingança, ele não consegue ver mais nada a não ser vingança. Ele deixa de ver aqueles irmãos que estão ali no lado dele, rezando, orando, implorando, para que ele abra os olhos para o lado e consiga ver. Muitas das vezes é uma mãe, é um irmão, é um amigo que está ali em seu socorro e ele não consegue visualizar porque a sua mente está fixada na vingança. E assim como acontece no plano espiritual, acontece também aqui, entre nós encarnados. Quantos de nós nos fixamos nessas regiões, nesses pensamentos de vingança, de ódio, e não conseguimos fazer mais nada e nem ver nada? Por aí ficamos muito tempo sofrendo, muitas das vezes fazendo também os outros sofrerem. Olha o que ele nos diz mais aqui. Ó. As horas são invariáveis no relógio. Então as horas são a mesma. E quando nós nos fixamos nos trabalhos do bem, quando nós estamos sempre saneando nossa mente em busca de coisas melhores, de voos mais nobres, praticamente nós nem percebemos o tempo passar. É quando nós estamos naquela atividade que estamos tão empolgados ali, daqui a pouco, olha, já são tantas horas. Puxa, mas Aí tem sempre aquele ditado, nem vi o tempo passar. E não ver mesmo, porque nós estamos numa condição favorável para nós. Mas ao contrário, quando nós nos fixamos em coisas ruins, o tempo parece eterno. Quantas pessoas que vivem ali ruminando na maldade, as noites parecem eternas para elas. Fica pensando, rola, não tem sono, olha no relógio, mas que o relógio não passa e seu sofrimento é maior. Então, todas essas lições nós temos aqui na Terra. E esse sofrimento que nós experimentamos aqui na Terra, quando nos fixamos nas coisas ruins, também ele acontece no plano espiritual, gente. Então vamos trabalhando para não deixar nossa mente ancorada por muitos minutos, por muito tempo, nessas situações tenebrosas, nessas situações ruins, nessas situações degradantes. Vamos dar aquele start, acordar. Opa! Por que eu estou pensando isso? E sair dessa região, refrescar a mente com outros tipos de pensamento, porque é só assim que nós vamos, gente, vencer as nossas dificuldades e é só assim que nós vamos conseguir o nosso objetivo aqui na Terra, que é nos livrarmos das nossas mazelas, evoluirmos espiritualmente e voltarmos para a pátria espiritual bem melhor do que quando partirmos.
voltar com uma bagagem maior. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado, meus irmãos, pela escuta, e que essas palavras nos sirvam para guiar a nossa caminhada, a nossa vida, e sempre que percebermos estarmos enveredando e ficando por muito tempo fixos mentalmente na maldade, nas coisas ruins, que possamos nos acordar e sair dessa zona. Muito obrigado a todos e uma ótima noite, uma ótima semana a todos vocês. E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Muito obrigado.